Abrir então no Evangelho de João, capítulo 21. Eu ministrei no aniversário lá de Caruaru, há alguns dias atrás. E como nós estamos nos preparando para o nosso jejum, vamos começar o nosso jejum amanhã. E no dia 30 de setembro nós estaremos entregando o nosso jejum. Serão 21 dias. E então, no sábado seguinte, nós vamos ter as 12 horas aqui de adoração e intercessão. Mas eu creio que essa palavra, ela é propícia para esse momento que nós estamos vivendo, pré-jejum. Já que começaremos amanhã, eu queria que nós estivéssemos orando em cima disso. Senhor, renova nossa fé, renova o nosso chamado. Eu sinto que Deus precisa renovar a vida de pessoas aqui, olhando para vocês, conversando com alguns, sentindo o clima espiritual, muitas vezes da célula, do setor, da igreja. Durante a adoração, a gente sente os ambientes espirituais. E eu percebo, inclusive em mim também, eu estou orando por isso, eu estou jejuando a partir de amanhã por isso, porque eu quero ser renovado em minha fé e em meu chamado. Nós vamos ler a partir do verso 1 e nós vamos comentando à medida que a gente for avançando no texto para a gente ganhar tempo. 21 de João, verso 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Então nós temos aqui, depois disto, depois de quê? Depois que Jesus apareceu para os discípulos ressurreto. Ele tinha morrido, passara 3 dias no sepulcro, ressuscitou. Maria Madalena foi a primeira pessoa a encontrar com Jesus ressurreto. E então ela leva a notícia, outros veem Jesus. Jesus aparece a primeira vez, você pode ver isso no capítulo 20, certo? Jesus aparece quando eles estavam em casa, aparece para Maria Madalena, depois aparece aos discípulos quando eles estavam em casa no domingo, e aparece novamente no versículo 26. Então, depois destas aparições, depois que Jesus já tinha se manifestado, novamente ele aparece. Eu gosto dessa expressão, novamente. Por quê? Porque indica, irmãos, que quantas vezes forem necessárias, o Senhor vai aparecer para mim e para você. Amém? Nós não só temos um encontro com Jesus durante toda a nossa vida. Você não só tem um encontro com Jesus naquele final de semana que você foi lá na Fazenda Esperança, para os mais novos, ou os que são mais antigos na época da GRE, ou os que são mais antigos ainda na época da fazenda lá do Castanhinho, Foi lá que nós começamos. Aí tem pessoas assim, não, eu tive meu encontro com Jesus naquele dia. E depois? Quantas vezes depois o Senhor apareceu para você? Não estou falando talvez fisicamente, talvez você não teve uma visão de Jesus, mas eu estou falando de um encontro espiritual. Quantas vezes forem necessárias? Queridos, olha essa frase que eu coloquei aqui: não importa o quanto já recebemos do Senhor, não importa o quanto já recebemos, mas o quanto que já recebemos continua a fazer diferença em nossas vidas hoje. Repita comigo: não importa o quanto eu já recebi de Jesus. O que importa é o quanto que eu já recebi continua a fazer diferença em minha vida hoje. Meus irmãos, o tempo de Deus é hoje. Nós não vivemos do passado. A nossa tendência, mas ano passado, 5 anos atrás, 10 anos atrás, quando eu me converti. E quando eu falo quando eu me converti, sabe a quanto tempo eu estou me referindo? 31 anos. É muito tempo, mas tem pessoas que estão assim.
Não, porque na época que eu me converti, ali é que era bom, ali, né, é que o pessoal realmente buscava Deus, aquela é que era uma época. Tem gente que fica assim, aquilo é que era música, pastor, né? Quando eu me converti, 1900 e pitisqueiro, né? 1900 e lá vai cachete, né? Aí é que o povo era crente mesmo, aquela era uma época. Hoje não. Nós não podemos nos comportar com esse saudosismo, com essa nostalgia que paralisa. Eu louvo a Deus pela época da minha conversão, eu agradeço a Deus pelas músicas daquela época, pelos ministros daquela época, agradeço a Deus pela vida do Asaf Borba, foi um homem de Deus que marcou minha vida, pela vida do Marcos Witt, que foi depois, mas eu estava mais à frente um pouquinho. Eu agradeço a Deus, irmãos. De vez em quando eu ainda ouço essas músicas. Essa semana passada eu estava ouvindo Logos, e Logos, olha, é bem antigão. Estava ouvindo. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo. Fui muito ministrado por essas canções, mas eu não estou preso, irmãos, ao passado. Eu não posso estar lá atrás, preso a experiências do passado, porque o tempo de Deus se chama hoje. Eu preciso de Jesus hoje. Eu preciso vê-lo hoje. Eu tenho que tocar nele hoje. Eu preciso da presença dele hoje. Quantos estão comigo nisso? Então por isso que aqui diz, novamente, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se. Agora vamos mais adiante. Vamos para o verso 2 e 3. Estavam juntos lá no mar de Tiberíades, lá no mar da Galileia. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Então João, que está escrevendo isso, que João é muito discreto, mas ele estava aqui. Ele não diz o nome dele, mas ele estava aqui. E Tiago, irmão dele, estava aqui, porque eles eram filhos de Zebedeu. Então João, ele não diz o nome dele, não diz o nome do irmão dele, mas eles estavam aqui também. Então nós temos aqui, vamos contar quantos discípulos de Jesus nós temos nessa cena. Eu vou dizendo o nome, você vai dizendo o número, tá bom? Simão Pedro, Tomé, Natanael, filhos de Zebedeu, 4 e 5, e mais 2, 6 e 7. Simplesmente 7. Se contar, tirando Judas, que já tinha morrido, sobraram quantos? 4. 4, eram 12. Tirando Judas, 11, menos 7, 4. Somente 4 não estavam nessa cena. Então, algo me chama a atenção aqui. Alguém coordenou essa pesca. E o que é que isso me fala? Pedro chamou eles. Verso 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Não, pastor, mas ele disse que ele ia pescar. Calma. Vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada. Diga, não apanharam nada. Por que eu estou dizendo que alguém coordenou aqui isso? E esse alguém foi o Pedrão. Porque, queridos, nós influenciamos as pessoas, tanto positivamente quanto negativamente. Pedro estava aqui decepcionado. Ele estava decepcionado com ele mesmo. Essa decepção, ela é paralisante. Decepção consigo mesmo é terrível. Irmãos, eu já vivi uma decepção muito forte comigo mesmo. Eu estava terminando o Instituto Bíblico e eu dei uma pisada de bola com Deus.
E eu fui para a minha formatura de Instituto Bíblico muito mal. Terminou a formatura, eu vim para Garanhuns de férias. E eu estava péssimo. Eu passei o mês de dezembro aqui de férias, me sentindo um lixo. Eu estava muito decepcionado comigo. Sabe quando você quer socar a sua própria cara, né? Quando você quer bater em você mesmo? Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Eu dizia para mim mesmo: você não presta, você é um safado. Uma decepção paralisante. E decepção consigo mesmo é contagiante. Eu acredito que Pedro estava decepcionado com ele. Pedro estava decepcionado com o desenrolar da história. As coisas não tinham saído muito do jeito que eles esperavam. Por isso que eu coloquei expectativas irreais. Muitas vezes nós estamos com expectativas irreais. A gente quer determinar como Deus vai fazer as coisas. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já. É como se eu tivesse trocado o lugar com Deus. Agora eu sou Deus e Ele é o meu servo. E eu dizendo: Deus, tem que ser assim, assim, assim. Tem que ser nesse tempo, tem que ser dessa forma. E isso são expectativas irreais. Sabe por quê? Porque Deus não vai se adequar ao nosso projeto. Nós é que temos que nos adequar ao projeto dEle. Nós que temos que nos alinhar com o coração dEle. Porque todas as vezes, irmãos, que nós forçarmos Deus a fazer as coisas do nosso jeito, eu quero te dizer: se prepare, porque a decepção virá. Todas as vezes que eu quero que Deus faça do jeito que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero, eu sei que Deus muitas vezes permite que a gente siga esse caminho. A Bíblia diz que Ele deixou que Israel seguisse os seus próprios caminhos. Salmo 106 diz o seguinte: satisfez-lhes os desejos da sua alma, os desejos do seu coração, mas a sua alma fez definhar. Salmo 106 diz isso. Deus muitas vezes permite que aquilo que nós estamos pedindo, que aquilo que nós estamos querendo, aquilo que a gente está insistindo muito, Ele permite que aconteça. Mas sabe o que acontece? A nossa alma morre, a nossa alma definha, a gente afunda espiritualmente. Por quê? Porque não foi Deus que conduziu a nossa vida, a história não foi conduzida por Ele, e tudo que é feito fora da vontade de Deus vai trazer decepção, vai trazer catástrofes em nossas vidas. Irmãos, eu já alimentei expectativas irreais, já alimentei, e todas as vezes eu me decepcionei. Tem pessoas que alimentam expectativas irreais com relação a Deus. Às vezes é com relação ao cônjuge. Eu vou me casar e fulano vai me fazer feliz. Você vai se decepcionar. Ninguém casa para o outro fazer feliz. Você casa para fazer o outro feliz. É diferente. A gente se decepciona, às vezes, com a nossa liderança. Olha para mim, em algum momento eu vou te decepcionar. Se é que eu não já te decepcionei, não vou nem pedir para ninguém levantar a mão aqui, para não ficar decepcionado. Mas em algum momento eu vou pisar na bola contigo. Eu não vou fazer as coisas do jeito que você queria. Eu não vou falar como você queria. E quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos nas pessoas, nas coisas como a gente quer que sejam, vai acontecer isso aqui. Pedro diz: vou pescar. A decepção dele é contagiante. Eu arrisco aqui mesmo, não está claro no texto, mas eu arrisco dizer: foi ele que contaminou o coração dos outros. Se Pedro tivesse dito: vou orar, os outros teriam ido orar. Vou jejuar, teriam ido com Pedro. Pedro tinha um temperamento forte. Pedro era um líder, né? Já um líder nato. Ele tomava a frente. Foi ele quem disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Foi ele quem pegou a espada para cortar a orelha de Malco. Pedro era assim. Então Pedro, ele servia de parâmetro para os outros.
Então cuidado, porque nós influenciamos os outros com a nossa decepção. Nós influenciamos para o bem ou para o mal. Vamos ter cuidado, irmãos, porque muitas vezes nossas expectativas estão altas demais. E cuidado também para não ficar gerando expectativa irreal nos outros, tá? Que às vezes a gente é mestre para fazer isso. Não, Hernandes, olha, vem para a minha célula, porque eu nunca vou falhar contigo. Pronto, acabei de gerar uma expectativa irreal no rapaz. Porque no dia que eu falhar, ele vai dizer o quê? Peraí, você disse que nunca iria me decepcionar. É aquele discipulador que diz, olha, eu vou te discipular, querido. Eu vou ser um pai na tua vida. Eu vou cuidar de você. Olha, eu nunca vou falhar contigo. Pronto, irmãos. Selou decepção. É uma expectativa irreal. Essa igreja nunca vai falhar com você. Isso não é verdade, irmãos. Nós vivemos em um mundo imperfeito. Pessoas imperfeitas. Claro que não estou justificando aqui falha e pecado. Não é isso. Mas nós temos que conservar as pessoas numa expectativa real. Olha, eu vou cuidar de você, eu vou te discipular, eu vou liderar. Mas olha, eu quero me esforçar para dar o melhor. Mas pode ser que em algum momento eu falhe. Pode ser que em algum momento eu pise na bola. Tem que ser assim. Eu não estou dizendo que Jesus gerou expectativas irreais, não, tá? Jesus era muito realista. Mas às vezes a nossa mente é muito fértil. Mas voltando aqui, eu acredito que a maior decepção que Pedro teve foi com ele mesmo. Acredito. Por quê? Porque ele acabara de dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele tinha dito a Jesus, eu vou contigo até a morte. Eu vou contigo, Jesus, custe o que custar. Cortou a orelha do soldado, demonstrou valentia. Mas em seguida, Pedro nega o Senhor. Pedro pragueja, a Bíblia diz que ele praguejou, ou seja, ele disse palavras blasfemas contra o Senhor. E Jesus estava ali próximo, e as pessoas, você é um deles, não, nem conheço. E há um momento que o olhar de Pedro e o olhar de Jesus se cruza. Ah, meu irmão, não queria estar na pele de Pedro naquela hora, não. Jesus está aqui, né? Sendo preso, o pessoal em cima de Jesus e Pedro ali de lado, negando. E Jesus olha para Pedro e diz, meu amigo, que pisada de bola. O olhar de Pedro cruza com o de Jesus. A Bíblia diz que ele sai de lá e chora amargamente. Quem sabe você não está decepcionado com você mesmo? Você pisou na bola com alguma coisa que você fez com Deus, ou deixou de fazer, prometeu e não cumpriu, disse que faria e não fez, ou fez exatamente o contrário do que o Senhor esperava. Quem sabe você está nesse momento aqui. Mas eu quero te dizer, a volta ao passado não é a solução. Voltar atrás. Aqui diz que eles pescaram a noite toda e nada apanharam. Essa cena já tinha acontecido em Lucas 5, irmãos. Pedro já tinha passado a noite toda e não tinha apanhado nada. Quer dizer, repete de novo a mesma história. Repete de novo o mesmo erro. A volta à vida antiga é infrutífera. Queridos, não existe para mim, eu espero que para você também não existe para mim a mínima possibilidade de eu voltar atrás. Não existe. A minha vida antiga, ela foi sepultada. Amém? Eu estou igual a Eliseu. Quando Elias passou e lançou a capa sobre Eliseu, Eliseu estava trabalhando. Eliseu estava com 12 juntas de boi, com arado na terra, sulcando a terra. Sabe o que foi que Eliseu fez? Eliseu disse a Elias, espera aí, vou ali na casa do meu pai. E Elias disse, vá. É diferente. Olha, são situações parecidas, mas são completamente diferentes. Lucas capítulo 9, Jesus chama algumas pessoas. Sabe o que as pessoas dizem? Deixa eu ir sepultar meu pai.
Deixa eu ir me despedir primeiro dos meus parentes. Jesus diz: aquele que põe a mão no arado, que olha para trás, não é digno de mim. Mas por que Eliseu pede a Elias: deixa eu ir lá na casa do meu pai? Porque Elias sabia que Eliseu voltaria para ele. Eliseu foi lá, pegou as carroças, fez uma fogueira, assou os bois e fez um churrasco e deu uma festa de despedida. Queimou as carroças do pai, fez churrasco dos bois e voltou e disse: pronto, Elias, agora eu posso ir. E Eliseu foi realmente um homem que seguiu Elias de perto, tanto que foi o sucessor de Elias. Olha que diferença. Tem gente querendo seguir Jesus olhando para trás. Ah, mas quando eu não era crente, era bom demais. As baladas, a cachaçada, a mulherada. Ai, como eu tenho saudade daquela vida. Ah, agora é só luta, luta, luta. Tem muitas pessoas que estão com essa visão. Eu não acredito, irmãos, que uma pessoa dessa teve realmente um encontro com Jesus. Não acredito. Me desculpa, tá? Tem gente que diz: não, encontrou com Jesus, mas é só o Salvador, Ele não é Senhor. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que alguma pessoa só tenha Jesus como Salvador e não tenha como Senhor. As duas coisas têm que vir num pacote só. Ele é Senhor, Ele é Salvador. Ele é Salvador, Ele é Senhor. Não há, irmãos, essa possibilidade. Essa tentativa de voltar atrás é frustrante. Analisa a tua vida. Você está deixando as decepções te levarem à vida antiga? Agora vamos para o verso 4. Porque esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o Jesus que a Bíblia revela. Não é um Jesus com o dedo apontado para Pedro e dizendo: traidor, sem vergonha. Me traiu 2 vezes? Não, me traiu 3. Blasfemou contra o meu nome. Vai para o quinto dos infernos, que eu não quero te ver mais. Não é. Jesus não é assim. Olha o que o verso 4 diz: ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Estava Jesus onde? Na praia. O nosso Jesus é esse que vem ao nosso encontro, apesar de nós termos pisado na bola, apesar de você ter falhado, eu ter falhado. Quantas vezes eu já falhei com Jesus? Quantas vezes não neguei Jesus assim, com palavras, mas às vezes com atitudes, a gente nega o Senhor. Mas aqui diz: bem no mesmo lugar. Onde foi, irmãos? Em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 5, onde foi que Jesus encontrou Pedro pela primeira vez? Na beira desta mesma praia. Isso aqui é um lago, né? É o lago de Genezaré, é um lago de água doce. A gente chama de mar da Galileia, porque as margens parecem de praia mesmo, mas é um lago, mar de Tiberíades. Foi lá que Jesus encontrou Pedro, meses, anos atrás, 3 anos atrás aproximadamente, 3 anos e meio atrás, foi lá que Jesus encontrou, pois é no mesmo lugar. Eles precisavam ter esse encontro, ele precisava ser restaurado. Você se lembra do lugar onde Jesus te achou? Estou falando de lugar físico, pode ser até que você se lembre. Eu me lembro do lugar físico. Eu estava ajoelhado no chão da minha igreja evangélica, congregacional, Jardim das Oliveiras. Eu me lembro do lugar físico, eu me lembro daquela manhã, não lembro da data, lembro do mês, lembro do ano, mas talvez você não lembra, não importa. Não lembra do lugar físico, mas você lembra do momento. Você lembra do momento que Jesus te encontrou pela primeira vez? Quem lembra aqui do primeiro encontro com Jesus? Isso é importante, viu? Pastor, eu não lembro não. Pois anda, vai vasculhar a tua memória, porque isso é importantíssimo.
Como é que eu tenho um encontro com Jesus e eu não lembro? Eu lembro a primeira vez que eu olhei para a Cristiane. Ela tinha um cabelo curto, um batom vermelho. Cristiane era caixa na Ferreira Costa. Eu lembro dela como caixa. Ela não me viu naquele dia, mas eu lembro dela lá. Eu lembro dela nos cultos. Eu lembro da primeira vez. Você lembra da primeira vez com Jesus? Porque isso faz toda a diferença. Isso é um marco na nossa vida. Isso é um marco na nossa vida. Olha para mim, sabe por quê? Eu não me desviei e nem vou me desviar até hoje. Porque naquele dia Ele me achou no chão daquela igreja. Eu sei o que eu experimentei ali. Eu não sei quantas horas eu passei, não sei se foi horas, se foram minutos, mas eu sei que da maneira como eu ajoelhei e da maneira que eu levantei, foi completamente diferente. Ascer, descer, antes de Cristo, depois de Cristo. Você tem essa consciência? Porque às vezes nós precisamos voltar ao mesmo lugar. Irmãos, eu lembro que anos depois eu estava em Brasília, já como aluno do Instituto Bíblico. Pois não é que eu voltei àquele mesmo lugar. Eu estava no meio do culto, a adoração estava acontecendo, a glória de Deus estava lá naquele culto. Eu fechei os olhos, eu voltei para Garanhuns. E de novo, eu encontrei Jesus no mesmo lugar. Então todas as vezes que eu me sinto fraco, todas as vezes que eu me sinto desanimado, todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro da experiência que eu tive com Ele há 3 décadas atrás. Ele entrou na minha vida. Foi algo real, foi algo definitivo, foi algo profundo, foi algo marcante. Eu não posso voltar à vida antiga. Amém? Eu tinha muitos sonhos, eu era um rapaz que sonhava muito. Eu amava geografia, eu amava astronomia. Eu queria ser astrônomo, eu queria ser astronauta. Mas na época que Jesus me encontrou, eu queria ser engenheiro químico. Eu gostava de elementos químicos, eu queria fazer misturas para descobrir novas coisas, né? Criar novos produtos. Foi nessa época que Jesus me achou. Eu estava encantado com a química. Amava a aula de química. Minha professora Mabelle, ela dava uma aula que eu ficava assim, babando. Quem odeia química aqui não sabe o que é isso. Mas eu amava aqueles elementos químicos, como eles se combinavam. Foi nessa época que Jesus me encontrou. Sabe o que aconteceu? Eu abri mão de tudo porque eu encontrei algo muito. Eu vou passar o dia todo aqui. Melhor do que química, astronomia e geografia. Ainda hoje eu amo geografia, astronomia e química, mas eu encontrei algo excepcionalmente melhor. Me apaixonei por essa pessoa. Namorei com ele. Não tem nada de gay aqui não, tá? Noivei e casei. E foi para sempre. Tenho uma aliança eterna com ele. Entrou na minha vida de maneira avassaladora. Gente, minha vida, eu fiquei meio maluco. Eu não queria mais estudar. Eu só queria estar adorando, eu só queria estar com violão, eu só queria estar cantando. Foi um furacão que passou na minha vida, que depois eu tive que entrar no prumo. Depois eu voltei a estudar e tal. Mas aqueles primeiros dias, eu mergulhava na Bíblia, eu lia a Bíblia. Eu estava na adoração. Tocava um acordezinho, eu já estava chorando. Nós precisamos voltar ao mesmo lugar. Nós precisamos voltar ao lugar que nós encontramos com o Senhor antigamente. Amém? Sabe para quê? Para ter um novo encontro com Jesus. Amém? Agora, veja o verso 5. Jesus toca na frustração deles.
Aí Jesus pergunta: filhos, ei, vocês têm aí alguma coisa de comer? 90 metros de distância Jesus estava. 2 vezes o comprimento desse salão aqui. 90 metros, então estava bem longe, estava mais do que do outro lado lá da calçada. Ei, vocês têm alguma coisa de comer? Eu gosto desse senso de humor. Jesus sabia que eles não tinham nada. Jesus sabia que tinham pescado a noite toda e não tinham nada. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Ei, sem mim vocês passam fome. Sem mim vocês nada podem fazer. Podem ficar pescando aí a noite toda, a madrugada toda. Pedrão, pode voltar à vida antiga, meu querido. Você está estragado. Somente comigo você tem a resposta. Por isso que Jesus vai, né, e toca. Parece que é maldade. Não, não é maldade não. É senso de humor. A gente precisa ser assim também como Jesus, né? E aí, a pessoa está lá: não, eu estou bem. Está bem como? Não, estou bem sem Deus. Está bem sem Deus. E isso, aí quando você toca, ai, não precisava ser tão direto assim. Jesus é direto. Ele toca no ponto exato. Ele não toca para ferir, ok? Não é aquele que bota o dedo na ferida e fica lá futucando dentro, não. Não. Ele toca para chamar a nossa atenção. Fala de forma carinhosa: filhos, filhos, mas vai direto ao assunto. Se tem uma coisa que Deus não é enrolão. Gente que fica, né, enrolando para poder... Não, ele não é assim. Ele vai direto no assunto. Quando Deus encontrou Jacó lá no Val de Jaboque, Deus disse: qual é o teu nome? De forma direta. Porque Jacó tinha que abrir a boca e dizer: enrolão, mentiroso, enganador, suplantador. Deus vai direto ao nosso assunto. Toca-nos. E basta só uma palavra de Jesus. Olha aí comigo, versos 6 e 7. Então lhes disse: já que vocês não têm nada para comer, que eles responderam: não temos nada. Então lancem a rede à direita do barco e vocês vão achar. Basta uma palavra de Jesus, meus irmãos. Você sabia que o evangelho é simples? Nós é que complicamos. A gente gosta de complicar as coisas, né? Ora de joelhos 3 horas em cima do milho. Depois que você sair do milho, fica em pé e dá uma sapateada. Rodopia. Aí depois faz uma campanha de 7 quintas-feiras. Depois coloca uma fitinha no braço. Aí pode ser que ele te atenda, se você der o dízimo. Nós estamos condicionando muitas vezes, colocando Deus numa caixinha de sapato, como se o que eu faço, porque isso não é graça, viu? Graça passou longe disso. Graça é favor não merecido. Eu só obedeço e é Ele que faz. Amém? É Ele que faz. Não estou aqui justificando que você não tem que orar. Então não vou orar mais, não vou ler a Bíblia, não vou mais dizimar, não vou mais ofertar. Não, nós fazemos essas coisas, sabe por quê? Única e exclusivamente porque nós queremos obedecer, porque nós queremos provar o nosso amor, porque o nosso amor é prático, é por isso. Mas não porque nós estamos determinando como, quando e onde, porque Deus vai fazer se eu fizer. Aqui está dizendo: lance a rede à direita do barco e vocês vão achar. Simplesmente me obedeçam. Façam como foi na primeira vez. Na primeira vez eu disse a mesma coisa, pois vocês se esqueceram de depender de mim. Dependam de mim. Uma vida de dependência de Deus, irmão, vai garantir o sucesso, vai garantir a bênção. Eu dependo de Deus. Eu não dependo de regras, eu dependo de Deus. Amém? E aquilo que Ele me pede, aí sim eu faço. Não é colocando as regras antes de Deus, é colocando Deus antes de tudo. E aquilo que Ele me pede, eu faço. E às vezes o Senhor vai pedir
para fazermos isso, como ele pediu aqui, lance à direita. Mas eles precisaram ouvir o quê? A voz de Jesus. Basta uma só palavra de Jesus. E aí o que é que acontece com os olhos de Pedro, irmãos? Pá, se abrem. Olha aí o verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, é João aqui. Estava até brincando hoje na aula, né? João era tão curado, tinha uma autoestima tão legal, que ele dizia, eu sou aquele discípulo que Jesus amava. E nem diz o nome dele. Aí ele aqui, é ele escrevendo sobre ele mesmo. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, Pedro é o Senhor. Eu já vi essa cena acontecendo outra vez. Não é um déjà vu. Sabe o que é déjà vu, né? Você tem impressão, não, já vivi essa cena. Aqui já tinham vivido mesmo. Pedro é o Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lança-se no mar. Esse é Pedro. Rápido para negar, mas rápido para se arrepender, rápido para se vestir e rápido para se lançar. Quero lá saber de peixe, o barco está cheio de peixe, vocês levem os peixes, arrastem o barco com vocês, porque eu quero o Senhor, o que eu preciso é do Senhor. Será que há, irmãos, esse desespero em nós? Não, eu vou, mas primeiro, eita, vamos contar os peixes primeiro para ver quanto deu? Pedro não queria saber disso, gente. Peixe não era mais importante do que Jesus. Jesus era mais importante do que todos. Ora, o discípulo a quem o Senhor amava, por que João não se lançou na água então? Teve alguém que fez primeiro. Teve alguém que foi na frente. Nós sempre vamos ser puxados por outros mais apaixonados do que nós. Amém? É necessário ter gente apaixonada, ter gente assim que queima. Eu gosto de estar perto de gente assim. Gente que é frio, indiferente. Meu Deus. Na hora que eu estou ministrando louvor, eu vejo uma pessoa bem fria, indiferente, eu tiro o meu olhar, eu coloco num apaixonado. Porque eu estou ministrando aqui. Se eu focalizar numa pessoa, acabou-se o louvor. Eu vou me contaminando. Ai, estou sentindo uma fraqueza tão grande. Ai, meu Deus, me ajuda. Mas quando eu olho para alguém chorando, mãos levantadas, oh Jesus, eu te quero. Aí eu estou, ai meu Deus, eu também te quero. É assim, irmãos. É assim. Porque um puxa o outro. Um puxa o outro. Pedro puxou para a decepção, mas aqui ele puxa para a reconciliação. Aqui ele leva os outros 6. É o Senhor? É. Vou na frente, vem atrás, mas eu vou na frente. Pode vir, puxando o barco, vai remando. O barco estava quase afundando de tanto peixe, mas eu vou na frente. Você quer ser esse precursor? Amém? Você quer ser esse tipo de gente na tua célula? Que quem olha para você e diz, eu vou também com ele, eu vou com ela. Agora, estamos sinalizando o que é que acontece quando eles chegam na beira-mar. Vamos lá. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali uma cena. Como Deus falou comigo nessa cena, irmãos. Viram, diga, brasas. Jesus fez uma fogueira. Diga, peixes. Espera lá. Você disse o quê? Não, está errado. Os peixes estão vindo no barco. Jesus perguntou, tem alguma coisa para comer aí? Eles disseram, não. Ora, eu entendo que Jesus também não tinha nada, mero engano. Porque enquanto os peixes já estavam vindo, Jesus já estava com peixe assado, na verdade. Não era nem assando. Jesus já estava dizendo, enquanto vocês vêm, eu já estou voltando.
Esse é o nosso Jesus. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Sabe por quê? O que é que Jesus estava dizendo? Eu não dependo de vocês. Vocês dependem de mim. Eu só estou dando uma prova da minha divindade. Eu estou dando uma prova de que eu sou o Senhor sobre os mares, sobre os peixes. Eu estou mostrando a vocês que eu sou o Senhor dos milagres. Mas eu não dependo de vocês para comer, não. Porque Jesus estava dizendo, eu sou Deus. O Evangelho de João revela Jesus como Deus. Acabamos de aprender isso lá na sala de aula. Por isso você que está fora da sala de aula, está perdendo, hein? Jesus é Deus em João. É a divindade aqui que está sendo exaltada. Por que Jesus tinha peixe? Peixe na Bíblia, irmão, significa reprodução. Peixe significa crescimento. Peixe significa, não é, multiplicação. Brasa é fogo. Brasa é presença. É poder do Espírito. Nós precisamos disso. Um crente sem brasa está apagado, está frio. Nós precisamos ter brasa, e Jesus já estava lá, porque Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele quem enviou o Espírito Santo. Agora, temos peixe, mas também temos pão. Jesus já tinha peixe e pão com Ele, e fez a fogueira. Então, nós estamos vendo aqui uma cena, onde o Senhor diz, eu quero fazer uma refeição com vocês de novo. Por isso que é importante, viu, queridos, a mesa de comunhão. Por isso que é importante, não é a mesa aqui não, estou falando de você comer com as pessoas que você convive. Senta com os discípulos, senta com os membros da tua célula, come, faz churrasco, faz feijoada, faz galinhada, faz o que for. Pega chá de erva doce com creme crack, senta na mesa. Porque nesse tempo de comer, o tempo de mesa muitas vezes vale mais do que horas de conversa. Esse é um princípio oriental, refeição pactual. Quero fazer uma aliança, pois marca um jantar que eu vou. Era assim naquela época. Vamos fazer um negócio, vamos fazer um compromisso. Marca uma comidinha gostosa, a gente senta à mesa e a gente faz aliança. Então Jesus estava dizendo, eu quero uma refeição com vocês. Na ceia foi assim, mas eu quero de novo, meus irmãos. Jesus está dizendo isso para nós aqui. Ele quer sentar à mesa conosco. E para finalizar, Jesus cura o coração de Pedro. Quantas vezes Pedro tinha negado? Quantas vezes? 3. Que horas Pedro tinha negado? Diz lá, que horas? De madrugada. A gente não sabe exatamente, mas era de madrugada. Estava ainda amanhecendo o dia. Galo canta que horas? Geralmente, né? Tem uns galos abençoados que ficam cantando 1h da manhã. Dá vontade de esganar, né? Mas geralmente galo canta ao amanhecer. Então era ao amanhecer, 3 vezes. Tinha fogueira na cena da negação. Quando Pedro negou Jesus, tinha uma fogueira? Tinha ou não? Tinha. Então Jesus reconstitui a cena. Os psicólogos vão dizer que ele fez um psicodrama. Antes da psicologia estabelecer, Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos. Jesus disse assim, não, eu tenho que restaurar Pedro. Pedro é importante para mim, eu amo Pedro. Pedro vai ser um cara fundamental na expansão do Evangelho. Pedro é uma pedra-chave no estabelecimento da minha igreja. Eu não posso deixar Pedro amargurado, né, afundado em decepção, lambendo suas próprias feridas. Não, tanto que Jesus em Marcos, o Evangelho de Marcos, a gente está aprendendo isso também. O Evangelho de Marcos foi Pedro quem ditou para Marcos escrever as narrações de Pedro. E no Evangelho de Marcos, é o único evangelho que tem lá, manda dizer aos discípulos que eu ressuscitei, e a Pedro. Jesus destaca, manda dizer aos discípulos, mas especialmente a Pedro. Tem um livretozinho do Watchman Nee, que é, e a Pedro? E a Pedro?
Ele não se esquece de nós. A gente pode pisar na bola com Ele. Ele nunca vai descer no nosso nível para pisar na bola conosco. Você pode falhar com Ele, mas Ele não vai falhar com você. Você pode ser infiel a Ele, mas Ele nunca vai ser infiel a você. Você pode até abandoná-lo, mas Ele não vai desistir de você. Ele vai respeitar a tua decisão. Mas abandonar e desistir, negar o amor dele, não. E Jesus reconstitui a cena. Fogueira, de madrugada. E agora, vamos lá, Pedro, 3 vezes. Para cada negativa que você me deu, eu quero afirmar: Pedro, tu me amas? Pedro, Senhor, eu não estou no nível de amor ágape, não. Não vou dizer a você que eu te amo. Eu gosto muito de você. Gosto como um amigo. De novo, Pedro, tu me amas com amor ágape? Jesus, eu não vou arriscar dizer aqui que eu te amo com amor ágape. Eu gosto muito de você. 3ª vez, Jesus diz assim: Pedro, você gosta de mim como um amigo? Veja, Jesus desce para encontrar Pedro onde ele estava. Irmãos, quantas vezes eu já exigi que as pessoas subissem? Não, você não pode ser assim não, imaturo assim não. Olha eu aqui, eu sou mais maduro que você. Vem, sobe. Jesus desce. Tu me amas com amor ágape? Não, Senhor, não te amo com amor ágape. Eu gosto de você. Eu gosto com amor de amigo. Tu me amas com amor ágape? Não, Senhor, eu não tenho condições de dizer isso. Eu acabei de te negar. Eu gosto de você, eu gosto muito de você. Eu gosto de você com amor de amigo, mas eu não posso dizer que eu te amo com amor incondicional, porque eu acabei de te negar. E Jesus vai: tudo bem, vamos lá, de novo. Você gosta de mim com amor de amigo, pelo menos isso. Aí Pedro diz: tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu gosto de ti com amor de amigo. Jesus diz: então, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes negação, 3 vezes afirmação. Porque Ele nos encontra no lugar que nós estamos. E renova o chamado de Pedro. A fé e o chamado foram renovados. Amém? Então vamos ficar em pé nesse momento para nós orarmos. Senhor, oro por minha vida, oro pelos meus irmãos que estão aqui. Nós estamos precisando ser renovados, Senhor. Põe a mão no seu coração. Nós estamos precisando ser renovados na fé e no chamado. Há uma urgência em nosso coração. E eu peço, Senhor, pelas pessoas que ouviram essa palavra nessa manhã, assim como o Senhor foi ao encontro de Pedro, venha ao nosso encontro.